Então, ele é todo, é o documento 114, que fala dos reservas do destino, a seção 7. Vocês podem ir interrompendo e comentando também. Levantar a mão eu não consigo ver, porque eu tive que minimizar ali, então vocês podem falar, interromper. Então, o corpo de reserva do destino, ele consiste em homens e mulheres vivos, né? Então, são seres humanos como nós, que foram admitidos no serviço especial da administração supra-humana de assuntos do mundo. Esse corpo é constituído de homens e mulheres de cada geração, escolhidos pelos diretores do espírito deste reino, para prestar assistência na condução da ministração da misericórdia e da sabedoria aos filhos do tempo nos mundos evolucionários. É prática geral na condução dos assuntos dos planos de ascensão começar essa ligação de utilização de criaturas volitivas mortais, tão logo elas hajam se tornado competentes e confiáveis para assumir tais responsabilidades. E isso começa a intrigar a gente, né? Quando que para eles elas se tornam competentes e confiáveis, né, para assumir essas responsabilidades. Portanto, tão logo surjam os homens e mulheres no cenário da ação temporal, com capacidade mental suficiente, status moral adequado e a espiritualidade requisitada, eles são rapidamente designados para o grupo celeste apropriado de personalidades planetárias, para serem as ligações humanas aos assistentes mortais. Nós já vamos ver em seguida o que é esse grupo celeste aqui. Se alguém quiser comentar aqui essas partes que eu grifei, pode ficar à vontade, né? Ou as outras também. Quando os seres humanos são escolhidos como protetores do destino planetário, quando se tornam indivíduos chaves nos planos que a administração mundial está levando adiante, nesse momento, o dirigente planetário dos serafins confirma sua entronização com o corpo seráfico e aponta os guardiões pessoais de destino temporal para servir a tais reservistas. Todos os reservistas têm ajustadores autoconscientes, e a maioria deles funciona em círculos cósmicos mais elevados de realização intelectual e de alcance espiritual. Os mortais do reino são escolhidos para o serviço no corpo de reserva de destino nos mundos habitados em virtude da capacidade especial para ser secretamente treinado para inúmeras missões possíveis de emergência na conduta de várias atividades dos assuntos do mundo, pela dedicação com plenitude e decoração a alguma causa especial, seja social, econômica, política, espiritual ou outra, e tendo em acréscimo disposição de servir sem reconhecimento nem recompensas humanas. Posse de um ajustador do pensamento com extraordinária versatilidade e comprovável experiência anterior a esta diurântia, de enfrentar as dificuldades planetárias e de lutar em situações de emergência iminente no mundo. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Não, nós continuamos. Cada divisão do serviço celeste planetário tem direito a um corpo de ligação, constituído desses mortais do destino. Os mundos habitados médios,
Vou continuar. Cada divisão do serviço celeste planetário tem direito a um corpo de ligação, constituído desses mortais do destino. Os mundos habitados médios empregam 70 corpos separados do destino, os quais estão intimamente vinculados à condução supra-humana corrente de assuntos do mundo. Em Urântia existem 12 corpos de reserva do destino, um para cada um dos grupos planetários de supervisão seráfica. Então, só relembrando os 12 corpos de serafins mestres, né, que funcionam em Urântia, onde cada um desses grupos faz parte, são esses aqui: os anjos epocais, os anjos das raças, os anjos do futuro, os guardiães religiosos, os anjos do progresso, os anjos da vida nacional, os anjos do esclarecimento, os anjos do ministério supra-humano, os serafins do lar, os anjos da indústria, os anjos das diversões e os anjos da saúde. Em cada grupo desses anjos aqui, junto com eles está um grupo de reservas do destino. Acho que esses anjos estão tendo muito trabalho aqui com a gente. Os 12 grupos de reservista do destino de Urântia são compostos de habitantes mortais da esfera, os quais foram treinados para inúmeras posições cruciais na Terra e são mantidos em prontidão para atuar em possíveis emergências planetárias. Esse corpo combinado consiste atualmente em 962 pessoas. Atualmente, há 80 anos, né, quando o livro veio para nós. O corpo menor conta com 41 e o maior com 172 pessoas. Aí, isso aqui me intriga bastante, né? Menos de 20 pessoas. À exceção de menos de 20 personalidades de contato, os membros desse grupo exclusivo são inteiramente inconscientes da sua preparação para uma possível atuação em certas crises planetárias. Esses reservistas mortais são escolhidos pelo corpo ao qual eles ficam respectivamente ligados e por eles são treinados e preparados na sua mente profunda, pela técnica combinada do ajustador do pensamento e da ministração do guardião seráfico. Muitas vezes, numerosas outras personalidades celestes participam desse aperfeiçoamento inconsciente. Em toda essa preparação especial, os seres intermediários prestam serviços valiosos e indispensáveis. Então, esses reservas do destino, eles têm um guardião pessoal, que nós só vamos atingir isso no 3º nível, né? Lá no 3º círculo. E eles, quando eles se tornam reservas do destino, eles têm um guardião pessoal e fazem parte desse grupo, e cada grupo faz parte de um desses grupos ali dos anjos seráficos, né? Como nós vimos, tem menos de 20, isso aí que me intriga bastante, que são conscientes que são reservas. Isso eu acho fantástico, né? Quem seriam essas pessoas? Né? Assim, os seres tão especiais, assim, para... Mesmo os inconscientes, eu já acho fantástico, porque eles têm que ter uma... Mas ali nós vamos ver mais adiante que também eles falam que não são pessoas assim de grande notabilidade, né? Não necessariamente. Será que essas 20 pessoas, essas exceções, eles têm um contato direto com os seres intermediários, por serem conscientes? Será que tem um contato assim mais direto? Quer dizer,
pergunta que me vem, assim, né? Porque para eles serem conscientes que eles têm uma tarefa aí clara, né? Possivelmente essas 20 pessoas têm uma ligação diferente e, e mais presente aí dos seres intermediários. É uma suposição que me ocorre aqui, assim, ouvir essa frase, né? Suponho, não sei, pode ser Eles uma não deixam bem fantasia. claro, né, do É, contato desses conscientes, mas provavelmente sim, né? Eles têm algum outro tipo de... Porque os inconscientes nós vamos ver ali não, né? Através do ajustador e tudo. Mas os conscientes realmente então, é uma coisa bem intrigante. Eu é, acho que sim, eles devem ter algum tipo de comunicação diferente, né? deve ter alguma. Vamos lá, então. Em muitos mundos, as criaturas intermediárias secundárias, mais bem adaptadas, são capazes de atingir níveis variáveis de contato com os ajustadores do pensamento de certos mortais favoravelmente constituídos, por meio da penetração habilidosa nas mentes resididas pelos referidos ajustadores. E foi por meio de uma combinação fortuita de ajustamentos cósmicos que estas revelações foram materializadas na língua inglesa em Urântia. Então, será que o sujeito adormecido aquele era um reserva do destino? Não sei, acho que não necessariamente, né? Mas poderia ser. Eles Eles dizem que foi a mesma técnica usada que eles usam com esses reservas do destino, né? Mas não afirmam que ele seja tenha sido um. Tais mortais com potencial de contato nos mundos evolucionários são mobilizados pelos numerosos corpos de reserva. E é até certo ponto, por intermédio desses pequenos grupos de personalidade de visão ampla, que a civilização espiritual tem o seu avanço, e os altíssimos tornam-se capacitados para governar nos reinos dos homens. Os homens e as mulheres desses corpos de reservas do destino têm, pois, vários graus de contato com os seus ajustadores, por meio da ministração intercedente das criaturas intermediárias. Sempre elas, né, ajudando. Mas tais mortais são pouco conhecidos dos seus companheiros, exceto nessas raras emergências sociais e exigências espirituais, em que essas personalidades reservistas funcionam para a prevenção da quebra da cultura evolucionária ou da extinção da luz da verdade viva. Esses reservistas do destino em Urântia raramente receberam destaque nas páginas da história humana. Às vezes a gente especula, pode ter sido Gandhi, pode ter sido sei lá quem, mas aqui eles dizem que raramente eles recebem destaque. Eu acho que devem ser pessoas muito espiritualizadas, não sei. Os reservistas atuam inconscientemente como conservadores da informação planetária essencial. Muitas vezes, isso aqui também é bem intrigante, diante da morte de um reservista, uma transferência de certos dados vitais da mente do reservista agonizante é feita para de um sucessor mais jovem, por meio da ligação dos dois ajustadores de pensamento. Isso aí eu acho muito intrigante também. Será que esse reservista que recebe isso, ele pode, em algum momento, lembrar de algumas memórias do anterior, do que morreu?
Eu acho até que sim, porque se não sei também, né? Ou se são memórias que eles usam só lá, inconsciente, para. Mas é possível, eu acho que alguma coisa ele lembre. E ele deve ser preparado para isso, né? Para receber essas informações, essas coisas todas. Ou são informações que eles usam só lá quando está inconsciente, né? Atuando. Não dá para saber. Mas é interessante você ver as memórias passadas de ajustador para ajustador, né? É bem Coisa interessante. fantástica. Eu queria saber que técnica que eles usam. É, verdade. É muito incrível isso. Boa noite. Boa noite. Oi, Lília. Oi. Então, tem tanta coisa assim que fica em aberto, né? Para a gente fazer uma certa interpretação, mas eu acredito que o ser adormecido tenha sido, sabe? Tipo um reservista. E mesmo ele sendo reservista, teve que ter todo um tempo certo e uma técnica para que o livro viesse, né? Para que houvesse, quer dizer, que o livro viesse, não, para que o livro viesse para que houvesse a comunicação, né? Do ajustador e dos seres celestiais com o grupo, né? Dos 6 ali, porque senão eles não podiam se comunicar assim sem que houvesse essa pessoa, né? Interessante isso. Eu acredito que ele era também, porque se esse cara que serviu de canal para vir o livro de Urântia não era um reservista, então, né? Ele devia, outro é o Sadler, né? Ele devia ter um grau de espiritualidade muito grande, não sei. Mas mesmo assim ele não quis se envolver. Interessante isso, porque ali fala, né, que a maioria não alardeia, não faz alarde de que né? Olha, eu sou. Até pelo fato de terem escondido o nome dele, né? Sim, e ele não quis se envolver, ele não quis se envolver também para que não ficasse aquela história, olha, ele que... Porque o livro não passou pela mente dessa pessoa, né? O que passou, só foi usado o corpo físico para que nós pudéssemos entender o que os reveladores falavam, mas ele serviu assim só o corpo dele, né, serviu. Mas, e o Sadler também deve ser um reservista, né? Ele deve ser um daqueles 20, menos de 20. Acho que ele é dos conscientes ainda. Eu acho que ele era consciente, não sei. Se bem que ele, ao mesmo tempo, ele questionava muito, né? Ele questionava, ele não acreditava que aquilo estava acontecendo. O Sadler, eu já acho que não era também. Né? Por essas visões. Se bem que os reservistas inconscientes, né, eles têm uma vida normal, eles não sabem de nada, né? Pode ser que o Sadler tenha sido um reservista, mas, né, inconsciente. E o outro também, aquele que recebeu. O adormecido, né? O adormecido. Mas o adormecido eu acho que foi só um instrumento. Eu não acho que ele seja, por isso, um reservista, não. Acho que usaram o corpo dele, só, para fazer a transmissão. Já o Dr. Sadler, eu já tenho dúvida. Mas o adormecido, eu acho que isso foi só uma ferramenta, na minha opinião. Mas pode ser que o serviço dele tenha sido esse. Porque é inconsciente, né? É uma coisa inconsciente da pessoa. Então, você não sabe, às vezes você tem uns sonhos assim, meio, né? Que você acha que... E muita gente, inclusive, acha que nós trabalhamos, né? Nos sonhos. E realmente, às vezes a gente acorda bastante cansado. Eu, pelo menos, sou assim, né? Dificilmente eu acordo descansada, assim, nossa, hoje eu descansei.
Então, tem gente que diz assim, nossa, parece que a gente trabalha à noite. E há pessoas que falam que nós trabalhamos em outro plano. Então, mas tem uma parte do livro até que fala, né, que os ajustadores saem da gente durante o sono e vão fazer reuniãozinhas assim com o Vescote, com os outros. reuniões. Fica algum cansaço na gente, assim, alguma coisa mesmo, alguma... Daí a gente sente o peso, né? O peso do... É. Porque o ajustador acho que dá um grande... Imagine, Deus em nós, né? Então... Agora, o Dr. Sadler, ele tinha contato com os seres intermediários? Assim, eles faziam contato? Ah, então me parece que Através do faz... adormecido. Através Ah, do ser adormecido. Acho que com os ah, intermediários, não sei, mas... Só teve um caso no final que os seres intermediários falaram para o grupo e quando eles... Mas eu não lembro se eles chegaram a ficar visível, agora não lembro. Que até o Sadler faz um comentário no livro dele, que ele diz que os intermediários chegaram quando acabou o livro e disseram, agora é por conta de vocês. E o Sadler ainda fica todo chateado e diz assim, ai, mas eles nem se despediram depois de tantos anos assim com a gente, né? Aí eu me ai, lembro desse final, assim, sim. eles tiveram esse contato assim, com ele. Diante desse fato, eu suponho que acho que ele é um reservista, o Dr. Sadler, né? Porque, poxa, a função dele para ter o livro de Urântia, então acho que é um trabalho incrível, assim, maravilhoso, que graças a todo esse conjunto de pessoas que tiveram muito presente e atuantes e até muito consciente do que estavam fazendo, né? Uma missão de uma magnitude incrível. Eu suponho que seja um reservista, sim, né? Porque é para uma finalidade muito especial para Urântia, né? Esse fato aí de termos Urântia, o livro de Urântia, né? Então, Pode ser. eu acredito, sim, para a humanidade como tal, né? Suposições, claro, a gente está supondo, mas dentro do que eu entendo, eu acho que sim, né? Não sei. É um grupo muito fechado. O Gilberto quer falar, acho, Oi, não sei Stella. se o Flávio depois também. Sim, sim. Estava aqui ouvindo vocês e pensando, né? Juntando as informações que a gente já tem ao longo do tempo. E, na verdade, talvez essas pessoas, esses reservistas, sejam pessoas que têm uma mente bastante desenvolvida, mas um ego bastante pacificado, no sentido de não interferir nessas comunicações, nessas influências, né? De tal forma que a inconsciência deles seja muito mais pelo fato de não ter a causa, a origem daquilo que sente, daquilo que intui, porque a intuição passa a ser a linha de comunicação do ajustador com a mente, né? E via a alma, e através de intuição e de insights, essas pessoas vão fazendo aquilo que lhes é passado ao longo do tempo com a finalidade de levar a uma melhoria de vida em Urântia, né? Seguindo o ciclo, seguindo as evoluções, os campos de energia, enfim, um processo bem equilibrado e que para nós o tempo pode ser longo, mas para eles o tempo é muito curto. Então, o processo de 1000 anos é uma questão, muitas vezes, a nível de Morôncio, a nível lá do primeiro mundo espiritual, estalar de dedos. Tá? Então, quem sabe, a gente, de uma certa maneira, ao se dedicar e ao se identificar com os conhecimentos que são colocados no livro de Urântia,
passamos, a partir daquele momento, a sermos, de uma certa forma, né, pessoas que começam a ter um compromisso maior com a vida, com as pessoas e consigo mesmo, e que começam a ter intuições cada vez maiores, insights maiores, de que a gente chama, né, de viver a morôncia na matéria cada vez mais, né? Então, transferindo pensamentos, transferindo sentimentos, parece que o sentir está muito mais ligado a isso. Aqui é o sentir, que tem todas as palavras que a gente poderia explicar, mas ele é muito maior ainda. Então, te ouvindo falar sobre corpo de reservistas, que parece ser uma base de auxílio no desenvolvimento, uma estrutura de apoio, né, formada pelas mentes maravilhosas no sentido da doação, do compartilhar, da tolerância, da compreensão, né? Talvez a gente já esteja vivendo isso um pouquinho, cada um, no seu dia a dia, na sua vida. Era isso, Esther. Legal, obrigada, Gilberto. Quer falar, Flávio? Não, até o Gilberto aí antecipou um tema que eu acho também que tem a ver com essa questão toda. Eu acho que essas pessoas que têm que fazem essa ligação, certamente não são pessoas, né, que têm um ego explodindo. Certamente são pessoas humildes, né? Pessoas que não têm uma racionalidade normal, assim, né, para basicamente tu viveres uma vida assim na matéria, sem ter uma introspecção, sem serem interiorizados, né? E são pessoas certamente que talvez saibam, mas não vão se revelar nunca, né, sobre o que eles são, né, porque, né, eles vieram, na verdade, com essa missão, exatamente, né? Então, eu acho que a gente nunca vai descobrir, né, quem são eles, né? E isso acho que é uma das exigências, assim, né? Quando o sujeito está aqui, na verdade, vem para cá com essa missão, exatamente de o ego não, em algum momento, né, desabrochar. Eu acho que é principalmente isso, né? E aí as coisas realmente, eu acho que funcionam muito a nível assim de inconsciente, né, de espiritualidade, né, de conexão com o ajustador, enfim, acho que está muito ligado a isso, assim. Era isso. Obrigada. Inclusive aqui, né, que a gente já passou, mas só para que eles falam com capacidade mental suficiente, status moral adequado e espiritualidade requisitada. Não sei se no inglês, André, está isso mesmo, né? Porque não entendo muito bem o que é essa espiritualidade requisitada. Talvez seja alguma exigência deles, um grau de espiritualidade elevado, né? Mas... É isso mesmo, Estela. É? É. Requisitada por eles, talvez, algum grau. Não, no sentido de preencher requisitos. Ah, tá, entendi. Uhum. E é assim, Estela, cada grupo, eles servem a um grupo que você colocou ali, né, de arcanjos, como é que é? É um corpo seráfico, né? Do corpo seráfico. Então, cada um tem um dom, né? Então, assim, tem alguns... Você coloca lá de novo para a gente lembrar. Eu achei interessante. Cada grupo de reservistas, que a gente viu, né, que varia de quanto? De 41 a 172, o número deles. Cada grupo trabalha junto com um desse corpo seráfico aqui. E olha o que eles cuidam, né? Raças, anjos do futuro, religiosos, progresso, vida nacional. É bem interessante isso aqui. Essa vida nacional, será que, por exemplo, inclui políticos, vamos dizer assim, né? Que ajudem ali a conservar a tentar conservar uma certa moralidade
porque tudo tem que estar em equilíbrio, né? Os da saúde acho que estão de férias, né? Porque com toda essa pandemia que teve aí. Os da saúde, os da saúde e da indústria também, eles devem ter bastante trabalho. Os da diversão, então, eles acho que estão desesperados, né? Porque o negócio está feio. As diversões hoje em dia estão meio estranhas. Os da saúde acho que tiraram umas férias. Né? Ai, senhor. Então, mas esses requisitos parecem muitas vezes ser esses requisitos para ser ministro do STF, né? que é reputação ilibada, né? Notável saber espiritual, né? Conduta 100% moral, alguma coisa assim, né? Eu acho que o STF não está copiando isso aí. Só que dizem nessa espiritualidade requisitada, só que daí os parâmetros de requisitos deles a gente não sabe. Né? Deve ser uma coisa muito elevada mesmo. Tá claro. E outra questão que me chama a atenção, Estela, é assim, dá a impressão que os seres celestes não têm tantos sentimentos quanto nós. Não sei, a impressão que eu tenho às vezes no livro, sabe? Não, eles deixam até isso, tem horas que eles são bem frios mesmo. Não, racionais, né? Racionais, eu diria assim, sabe? Porque a gente, nossa, o nosso sentimento, até estava colocando lá no grupo, né? Que nós temos esse sentimento, não tem como você separar. E eles parece que não, parece que é uma coisa, não, essa é a vontade de Deus, então não adianta você chorar ou se lamentar, essa é a vontade de Deus. Aí outro dia também até nem sei, teve uma parte do livro bem interessante que colocaram que tudo que acontece é para o nosso bem, é para a nossa evolução. E é assim que é, né? Então, e você tá vivendo isso porque é para você ter o teu lugarzinho lá no paraíso, entre os finalitores, por exemplo. Então, aguenta firme que depois você vai ver o valor das coisas. Ontem, na aula da escola, nossa, ficou assim muito claro, sabe? Que o valor que a nossa experiência tem no universo. Então, a gente tem que... E a gente não percebe, a gente acha que a nossa vida é só sofrimento, porque lá tem muita gente que sofre muito, mas está tudo dentro de um plano, para que a gente se salve, vamos dizer assim. Né? Mais alguém? Senão nós vamos ver mais um pouquinho. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, vamos ver mais um pouco. Não tem muitos slides, eu deixei... Também é só um tópico, né? Então, em Urântia, o corpo de reserva do destino, mesmo não tendo um dirigente permanente, aqui já dá uma dica para a gente, mais ou menos, do que eles cuidam. Tem os seus próprios conselhos permanentes que constituem a sua organização de governo. Esta abrange o Conselho Judiciário, o Conselho da Historicidade, o Conselho de Soberania Política e ainda outros. De tempos em tempos, de acordo com a organização do corpo, os líderes mortais, titulares de todo o corpo de reserva, têm sido indicados por esses conselhos permanentes para funções específicas. A duração da permanência desses chefes da reserva no cargo é, via de regra, uma questão de poucas horas, ficando limitadas ao cumprimento de alguma tarefa específica. Então, não tem cargo vitalício. O corpo de reserva de Urântia teve a sua quantidade de membros mais numerosa nos dias dos Adamitas e Anditas. Olha que interessante. Baixando de forma constante com a diluição do sangue violeta e tendo seu ponto mais baixo por volta da época de Pentecostes, época desde a qual o número de membros do corpo de reserva tem crescido de modo contínuo. Na época que fizeram aquelas barbaridades com Jesus, né?
O corpo cósmico de reserva de cidadãos conscientes do universo em Urântia conta atualmente com mais de 1.000 mortais. Esse aqui é outro corpo ainda, além dos reservas, cujo discernimento interno de cidadania cósmica transcende em muito a esfera do seu âmbito terrestre. Mas estou proibido de revelar a natureza verdadeira da função desse grupo único de seres humanos vivos. Esse é mais intrigante ainda, né? Porque é um corpo que todos eles são conscientes e eles chamam de corpo cósmico, né? E estão proibidos de revelar qualquer coisa. Então, esses aí são mais intrigantes ainda que os reservas, eu acho. São conscientes, né? E são conscientes, é. Olha, cujo discernimento interno de cidadania cósmica transcende muito a esfera do âmbito terrestre. Estou proibido de revelar a natureza deles, não falo mais nada deles também. Esse grupo aí é mais intrigante ainda. Então, esse aqui tem 1.000 que são... mais de 1.000, atualmente, né? Naquela época, com mais de 1.000 mortais. É um número maior ainda que o dos reservas, né? Pois é, e são conscientes. São. Olha. Eu não sei como é que atuam essas pessoas, não sei. E eles não dizem mais nada, né, também. É só isso. Esse é mais intrigante ainda. E não pode dizer a função. Os mortais de Urântia não deveriam permitir que o relativo isolamento, aqui tem muita gente que diz que nós estamos totalmente isolados, aqui só relativo isolamento do vosso mundo em relação a certos circuitos do universo local, produzam sentimento de deserção cósmica, nem de orfandade planetária. Há em operação no planeta uma supervisão supra-humana, muito eficiente e definida para os assuntos do mundo e dos destinos humanos. Sim, né? Nós vimos aquele grupo de anjos lá trabalhando, né? Aquele corpo de 12 grupos lá, seráficos, também. É bem verdade, contudo, que, na melhor das hipóteses, vós podeis ter uma ideia apenas limitada do que seria um governo planetário ideal. Desde os tempos iniciais do príncipe planetário, Urântia tem sofrido com o desvio do plano divino de crescimento do mundo e de desenvolvimento racial. Os mundos habitados de Satânia, que se mantiveram leais, não são governados como Urântia o é. Contudo, comparados a outros mundos isolados, os vossos governos planetários não têm sido absolutamente tão inferiores. Em um ou dois mundos pode o governo ser pior, e em uns poucos outros ser ligeiramente melhor, mas a maioria está em um plano de igualdade convosco. Então, estamos na média. Ninguém no universo local parece saber quando terminará o status não estabelecido da administração planetária. Os Melquisedeques de Nébadon estão inclinados a opinar que pouca mudança ocorrerá no governo e na administração do planeta até a segunda chegada pessoal de Micael em Urântia. Indubitavelmente, nessa época, se não antes, mudanças enormes serão efetuadas na administração do planeta. Mas aqui acho que a gente fala, né, não tá, eles falam na administração supra, né? Eu entendo assim, não mudanças aqui no planeta, assim, eu entendo mais na administração planetária, essa aí, né, lá de cima. Mas eu acho que vai repercutir direto em nós essa administração planetária, essas mudanças lá em cima, que vão repercutir aqui no nosso planeta, Estela. A minha impressão é que isso é direto.
Porque a hora que os caras verem que a coisa está perdendo o controle assim, absoluto, eles vão mexer. Não tenho dúvida disso. Né? Então, eles dão a impressão que a gente está no controle, quando, na verdade, a gente não sabe de nada. Né? Tudo é controlado já. A gente tenta mudar isso, mas não adianta. Isso, a gente volta sempre para o mesmo tema. A gente vai tá fazendo, tá tudo certo, entendeu? A gente imagina que as coisas estão todas erradas, mas não, tá tudo numa harmonia nos olhos deles, na verdade. Só que a gente não, como a gente não sabe nada, não vê nada, tem esse véu na frente, né? Tu fica sempre tateando, né? Imaginando, testando coisas, né? Pensando outras, tal. Mas segundo dizem os maçons lá, tá tudo justo e perfeito. As coisas são como tem que ser. E aqui eles comprovam mais uma vez que o Michael vai voltar, né? Sim. Stella, eu fiquei com uma dúvida ali. Nesse governo que eles falaram que é pior, que é melhor, que é inferior, eles estão falando do governo espiritual ou do governo... Foi que eu entendi que sim, ó, contudo, aqui, ó, comparados os vossos governos planetários, né? E eu acho também que eles estão falando... espiritual, né? Eles estão falando, ó, na administração planetária, né? Eu acho que estão falando dos lá de cima mesmo, assim, Então, não da nossa administração humana aqui, né? Uhum. Eu acho, eu entendo assim, não sei o que vocês entendem, mas eu entendi que eles falam dessa administração aí do planeta todo, né? Lá de cima, essa que vem... Porque Quer falar dizer, de não nós... é perfeita, né? Não é perfeita. Pois é, mas ao mesmo tempo eles foi o que o Flávio falou, sangue né? adâmico. Também vai interferir aqui. Hã? Ao mesmo tempo eles falam do sangue adâmico. Não, eles falaram eles falaram aqui só do número do corpo de reservas, que na época o número mais alto que teve foi na época dos adamitas, né? Depois foi baixando por causa da diluição do sangue violeta. Mas isso o número de reservas do destino. Ah, tá, entendi. Onde é que eu parei? Como diz o Marcos, governo oculto. Esse é o verdadeiro governo oculto. Contudo, quanto à natureza de tais modificações nessa administração do mundo, ninguém parece ser capaz, nem mesmo de conjecturar. Não há precedente para esse episódio em toda a história dos mundos habitados do universo de Nébado. Entre as muitas coisas que tornam difícil de compreender qualquer coisa sobre o futuro governo de Urântia, uma das mais importantes tornou-se a localização no planeta de um circuito de uma sede central divisional de arcanjos. Realmente eles estão falando dos supragovernos, né? Nós temos um circuito de uma sede central divisional de arcanjos. E aqui eu coloquei assim, até nem é do documento 114, aqui é do 108.4, como atuam os ajustadores dos reservas do destino. Então, eles dizem que quando um mundo fica isolado por causa de uma rebelião, quando um planeta é desligado de toda a comunicação feita com os circuitos externos, como Urântia ficou depois da subelevação de Caligástia, com exceção dos mensageiros pessoais, não resta senão uma possibilidade de comunicação interplanetária ou universal. E esta é feita por meio da ligação efetuada com os ajustadores das esferas. Não importa o que possa acontecer em um mundo ou universo,
os ajustadores nunca se envolvem diretamente. O isolamento de um planeta de nenhum modo afeta os ajustadores, nem a sua capacidade de se comunicar com qualquer parte do universo local, do superuniverso ou do universo central. E essa é a razão pela qual os contatos com os ajustadores supremos e os ajustadores autoatuantes do corpo de reserva do destino são feitos tão frequentemente nos mundos em quarentena. Os recursos para essa técnica são providos como um meio de contornar as limitações do isolamento planetário. Em anos recentes, os circuitos dos arcanjos têm funcionado em Urântia, mas esse meio de comunicação é grandemente limitado às transações feitas pelo próprio corpo de arcanjos. Então, é por isso que eles falam que a atuação deles é de ajustador para ajustador mesmo, né? Só. E todos eles têm ajustadores autoatuantes, né? Ou seja, ajustadores já com alguma experiência, ou em outros planetas, ou de seres que não sobreviveram. E que podem se ausentar, deixando, né? Os autoatuantes, parece que eles podem se ausentar, porque, de certa maneira, aquele sujeito ou já está no terceiro círculo, alguma coisa, parece que é isso, né? Então, eles têm mais flexibilidade. O documento 109 fala bastante dos autoatuantes, mas eles têm uma vida própria já. Né, que eles já atuaram já em outras mentes. Também é. Algum comentário? Eu fiquei pensando, né, no ajustador, ele deve dizer assim, agora vai. Com esse, acho que agora vai dar certo. Já falhou com outro. Não falhou, né, mas... Não é que falhou, né? Quem falha, mas será que eles têm consciência, como eles são Deus, né? Uma centelha divina, de que vai dar certo com aquela pessoa? Eu acho que 100% não. Né? Não, eles não sabem, não, porque o livre-arbítrio, né? Eu acho que não, senão eles nem viriam. Imagina eles pensassem como que vai ser a vida daquela criatura lá. Não, mas é que eles vêm também para ter experiência. Em alguns sujeitos, né? Eles vêm para ter a experiência. Eles sabem que não vão se fusionar. Mas também não teria graça, né, para eles, se eles soubessem de tudo, como é que vai ser. Eles batalham também junto com a gente ali. Nós vamos ver depois o recadinho de um ajustador ali para o residido dele, né? Muito legal. Daqui a pouquinho nós vamos chegar naquele slide. Ele dando conselho para ele, então... Vamos ver, daqui a pouco já chega, né? Então, e durante a realização e a ruptura do contato entre a mente mortal de um reservista do destino e os supervisores planetários, algumas vezes o ajustador residente está situado de uma forma tal que torna possível a ele, olha que legal, agora vem o recado, transmitir uma mensagem ao parceiro mortal. Então, ele transmite, né, através desse corpo ali, ou das criaturas intermediárias, não sei. Não faz muito tempo, em Urântia, uma mensagem assim foi transmitida por um ajustador autoatuante ao seu companheiro humano, membro do corpo de reserva do destino. Essa mensagem começava com essas palavras. Imagine a gente receber uma mensagem do ajustador, gente. E agora, sem perigo e sem ameaça ao sujeito da minha devoção solícita, e sem intenção de desencorajá-lo nem de castigá-lo por mim, registrai a minha súplica, olha a humildade para ele,
Seguiu-se uma exortação tocante, bela e cheia de apelo. Em outras coisas, o ajustador implorou ao seu sujeito que me dedicasse uma cooperação sincera e mais fé, que suportasse com mais leveza as tarefas decorrentes da minha colocação, que levasse adiante mais fielmente o programa organizado por mim e enfrentasse com mais paciência as provações da minha escolha, que mais persistente e alegremente trilhasse o caminho selecionado por mim e mais humildemente recebesse os créditos que fossem acumulados em consequências dos meus esforços intermináveis. Assim, transmito essa minha exortação ao homem em quem tenho residência. A ele dedico a suprema devoção e o afeto de um espírito divino. E diga ainda ao meu amado sujeito que funcionarei com sabedoria e poder até o final, quando a última luta terrena estiver terminada, e que serei verdadeiro e fiel à personalidade a mim confiada. Eu exorto a sobrevivência para que não me desaponte e não me prive da recompensa da minha luta paciente e intensa. Da vontade humana dependerá a nossa realização em uma só personalidade. Círculo a círculo venho pacientemente elevando essa mente humana, e disso a aprovação que tenho do chefe da minha própria classe é testemunha. De círculo em círculo estou procedendo até o juízo. Aguardo com prazer e sem apreensão a lista de chamada do destino. Estou preparado para submeter tudo aos tribunais dos anciãos dos dias. Gente, eu me emociono quando eu leio isso aí. Isso é muito bonito. Eu esqueço como que isso é bonito. Né? Que coisa muito mais tocante, muito a humildade do ajustador, e aí deixa muito claro o trabalho deles na nossa mente, né? Exatamente. Ele está implorando para o cara, né, que siga o caminho traçado. E isso que esse cara é um reserva do destino. Imagine o trabalho que ele tem com a gente, né? Se com esse cara ali, ele... Ao mesmo tempo, ele está falando assim, ó, por favor, não estraga meu programa aqui, né? Porque eu vim aqui para estragar meu currículo aqui, por favor, né? Se comporta. É muito lindo isso, e deixa muito claro para a gente assim, né, o papel deles aqui com a gente, né? Sim. É muito lindo. Eu sempre lembro do André Vassiliades, e uma vez ele falou assim, né, que tem ajustador que começa a jogar carta, porque não tem mais o que fazer. Já desiste. Não tem mais o que fazer. Porque não adianta falar nada, que a pessoa está nem aí. Imagina ele dizendo isso aí para um reserva do destino, né? Com a gente, eles devem ficar enlouquecidos. Enlouquecidos. Se os reservas do destino ainda têm problemas de comportamento, né? Ele está implorando quase para o cara. Por favor, gente. O ajustador implorou o seu sujeito. Você tem que implorar para um reserva do destino, Senhor. Mas se a coisa é pesada para nós, imagine para um reserva do destino que tem uma missão, que tem uma coisa tão grandiosa. Deve ser muito mais pesado. Não é? Maria, realmente deve ser pior mesmo. Bem mais pesado. Porque com um grau de espiritualidade tão alto, né? Como eles dizem que tem aquela história, quanto mais lhe é dado, mais será cobrado, né? Cobrado, maior a responsabilidade, então não deve ser fácil. É né? verdade. Deve ser bem mais difícil para eles mesmo. Se manter num nível, né, espiritual assim tão elevado, né? Mas eu acho lindo isso aí. Nossa.
Bom, então, relembrando algumas coisas. Intelectualmente, a humanidade é dividida em 3 classes: os de mente subnormal, o tipo médio, o tipo de mente humana normal e os de mente supranormal. Os de mente supranormal, aqueles de grande decisão e potencial indubitável de realização espiritual. Homens e mulheres que mais ou menos gozam de algum contato com os seus ajustadores residentes. Membros dos vários corpos de reserva do destino. Ó. Então, eles dizem que esses seres, isso aqui já está no documento 113, não é? São de mente supranormal. Não importa em qual círculo um homem possa estar, se esse indivíduo é convocado para qualquer dos vários corpos de reserva do destino. Então, exatamente nesse momento e nessas circunstâncias, serafins pessoais lhes são designados. E desse modo, até que a sua carreira terrena termine, esse mortal vai desfrutar da contínua administração e do incessante cuidado de um anjo da guarda. Também, quando qualquer ser humano toma a suprema decisão, quando há um compromisso real com o ajustador, um guardião pessoal é imediatamente designado para aquela alma. Então, para ser reserva, não precisa, né, tá lá no terceiro círculo, né, mas aí ele imediatamente recebe um guardião pessoal, quando ele se torna um reserva. Sim. Esteja ele no 7º, no 6º, no 5º. Para ver que a gente não tem como mesmo saber, né? Porque eles têm potencial, né? Uma mente supranormal. Os guardiães do destino. Os serafins não são conhecidos como guardiães do destino até aquele momento em que são designados para se associarem a uma alma humana, a qual haja realizado um ou mais de um entre os 3 feitos seguintes: tomar a decisão suprema de tornar-se semelhante a Deus, alcançar o terceiro círculo ou tornar-se participante de um dos corpos de reserva do destino. Então, para eles ter o guardião pessoal, não necessariamente eles têm que estar no terceiro círculo, né? E aí, quando eles se tornam reserva, o que a gente falou antes, ali ele vai ter o seu guardião pessoal. No Ministério da Custódia Pessoal para designação de anjos como guardiães de destino, os serafins sempre oferecem os seus serviços voluntariamente. Isso aqui é legal também, ó. Não sei se alguém quer especular, mas na cidade em que houve essa visitação, um certo mortal foi recentemente admitido no corpo de reserva do destino. Recentemente, na época que o livro veio, né? E posto que todos os seres humanos nessas condições sejam pessoalmente atendidos por anjos guardiães, mais de 100 serafins qualificados ofereceram-se para essa missão. O diretor planetário selecionou 12 entre os indivíduos mais experimentados e, posteriormente, apontou o serafim que eles selecionaram como o mais adaptado para guiar esse ser humano na sua jornada na vida. Quer dizer, eles selecionaram um par de serafins igualmente qualificados. Um dos 2 desse par seráfico estará sempre em vigia. Olha só, ainda não é... Eles têm que se candidatar e são selecionados. Os de mente supranormal, aquele... Não, esse aqui foi... Esse aqui eu já li. Eu acho que pulou... Ah, esse aqui, eu acho que pulou um slide aqui. Uhum. O vosso mundo isolado não está esquecido nos conselhos do universo. Urântia não é um órfão cósmico estigmatizado pelo pecado e sem acesso ao cuidado divino, em consequência da rebelião. De Uversa, Salvington e até abaixo em Jerusalém, mesmo em Avona e no Paraíso, todos sabem que estamos aqui
E vós, mortais, ora residindo em Urântia, estáis sendo tão ternamente amados e tão fielmente cuidados que é como se a esfera nunca houvesse sido traída por um príncipe planetário, e mesmo até mais. É eternamente verdadeiro que o Pai, Ele próprio, vos ama. Eu acho isso também muito lindo. É a minha parte preferida.